paz, irmãos. Espero que estejam todos bem. Aqui, graças a Deus, nós estamos bem. Já é tarde, mas está muito frio. Por isso que vocês estão vendo, eu todo encapuçado aqui. Aqui nesse quarto não tem ar condicionado quente. Mesmo que tivesse, eu não gosto de ar quente, irmãos. Porque você fica no ar quente, depois sai no ar frio, pronto. Aqui só tem ar frio, só por calor agora. Ar quente eu não gosto. Está fazendo frio, bastante frio hoje aqui. E a tendência é ficar mais frio. Mas aqui até que não é tanto. Tem lugares mais para dentro da Europa que é mais frio ainda. Teve lugar que caiu neve. Aqui, graças a Deus, não teve nada disso, mas está frio, bastante frio. Bom, irmãos, eu quero tratar um assunto aqui de um estudo que está escrito aqui no capítulo 20, se vocês quiserem abrir a Bíblia, capítulo 20 de Apocalipse. Eu quero tratar de um estudo sobre o milênio apocalíptico. Eu quero dizer para vocês, irmãos, primeiro que esse capítulo é um dos capítulos mais, como eu posso dizer, mais difícil de interpretação na Bíblia. Cada segmento, às vezes, tem uma interpretação diferente. Mas é bom a gente explicar para os irmãos naquilo que nós sentimos. Isso não quer dizer que a explicação do outro não esteja correta. É porque realmente é um capítulo muito profundo, irmãos. Para não dizer que seja um dos mais profundos da Escritura. Né? Então seria assim, vocês podem ver que até para pregar isso numa igreja você quase não vê. Porque é muito complicado, tem que ter muita comunhão, e não é só comunhão, você também tem que ter, primeiro a comunhão, claro, mas você tem que ter a iluminação de Deus, porque senão a gente pode errar. Então quando se eu falar em pregar esse capítulo, seria mais ou menos, mas eu prefiro usar o termo fazer um estudo sobre esse capítulo, ou uma observância, uma análise sobre esse capítulo junto com o irmão e a irmã. É claro que eu vou falar aqui com precisão, porém dentro de um parâmetro que eu possa alcançar, certo, irmãos? Que isso está estudado por outros também. Não vai sair daqui da minha mente tudo só. Tem alguma coisa que eu vou colocar, outras coisas que não, entendeu, irmãos? Vamos lá, isso aqui foi o que analisei, já estudei, já analisei e achei a melhor parte para passar para os irmãos. Existem outras formas, outras interpretações, porém essa eu senti comunhão com essa interpretação. Vamos ver, né? Então, irmãos, nós sabemos que o livro de Apocalipse foi escrito por João na ilha quando ele foi levado para a ilha de Patmos, né? E ali, irmão, ele ficou, e ali foi onde Deus deu a revelação para ele. Certo é que o livro de Apocalipse foi escrito por volta do ano 95 depois de Cristo, né? 95 depois de Cristo. Jerusalém, ela tinha sido cercada e destruída naquela época no ano 70 depois de Cristo. E só no ano 95 é que saiu o livro de Apocalipse, certo, irmãos? Só para os irmãos terem uma ideia. Quando eu falo 95, irmãos, teve um irmão na simplicidade, né? Perguntou se era 1995. Não, irmão. É 95 mesmo, 95 depois de Cristo, tá bom? O irmão não perguntou por mal, mas só para o irmão ficar esclarecido. Porque é difícil escutar esse assunto mesmo, né, irmão, na igreja. Não posso falar muito alto aqui, mas eu acredito que vocês vão entender bem, certo, irmão? Bom, então vamos ver agora uma interpretação de Apocalipse 20, irmãos, de acordo às regras da hermenêutica. Hermenêutica é aquilo que estuda o texto, o conceito geral da escritura, entende, irmão? Na teologia chama hermenêutica, tá? De acordo com essas regras e à luz do conceito geral das escrituras, a escritura é um conceito, nós temos que pegar a escritura, que é um conceito geral. Então nós temos que ter a luz da escritura como conceito geral e respeitar o tema, certo, irmãos? Então, primeiramente, nós temos que levar em conta o estilo literário, para nós entendermos. Fique com a Bíblia aberta aí, no 20 de Apocalipse, tá? Temos que primeiro ver o estilo literário, pois a literatura apocalíptica é repleta de figuras de linguagem. Você pode ver, você vai ver muitas figuras,
dragão, você vai ver bestas, números, né? Então, fica bem atento. Vamos continuando. Então, nós temos que primeiramente levar o quê? Em conta o estilo literário, certo? Se quiser escrever aí, pode escrever, tá bom? E depois entendermos que a literatura apocalíptica é o quê? Repleta de linguagem que serve para como representações. Eu vou de vez em quando fazer uma perguntinha assim, você vai escrevendo aí, eu vou falar devagar, tá bom? E essas representações são simbólicas. São simbólicas, quer dizer, não são reais, são símbolos, né, daquilo que quer ensinar. Então não é sábio eu ignorar a natureza do livro e passar a interpretar tudo de uma maneira literal. Entendeu, irmão? Uma interpretação literal de Apocalipse, já teve pessoas que cometeram erros. Já vou mostrar para vocês já. A interpretação literal de Apocalipse levou um fundador de uma denominação, né? Eu vou falar o nome, Testemunho de Jeová. Levou o fundador da Testemunho de Jeová à conclusão de que apenas 144 mil pessoas seriam salvas e iriam para o céu. Foi uma interpretação literal. Ele leu lá que 144 mil nos montes e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aquilo ali foi 12 mil de cada tribo que deu certo, irmão. Mas vamos falar nesse assunto. Isso é para você entender como uma interpretação literal ela pode causar um problema. Por isso você tem que ter cuidado ao interpretar aquilo que você vai ler e o que você vai pregar também. Porque senão, se você não tem conhecimento muito profundo e Deus não te ilumina a respeito daquilo que você vai pregar, você pode falar coisas que não é e pode trazer problemas, porque você disse que foi o Espírito de Deus que te pôs em frente. Tem gente que fala isso, Deus mesmo. Nós não podemos falar isso, colocar em xeque o Senhor nessas coisas, porque são coisas enigmáticas, simbólicas, entende, irmão? A pergunta-chave, então, irmão, para a hermenêutica, como já falei que é o estudo desse texto, né, irmão? A interpretação desse texto, a hermenêutica do Apocalipse, não é nós perguntarmos o que é, presta atenção, mas sim nós perguntarmos o que significa. O que é uma coisa, o que significa é outra. Né? O que é 1000 anos? É 1000 anos, mas o que significam os 1000 anos? Será que é o 1000 anos literal? O que significa o número 666? Será que é um número? Está entendendo onde eu quero chegar? Por isso nós temos que ter cuidado nesse sentido, certo, irmãos? Por exemplo, o que significam dezenas de referências numéricas? Agora eu vou falar então delas. Tais como 7, 24, 666, 144 mil, como eu já falei, e 1000. O que significa isso? Será que é literalmente? Será que são tudo literalmente? Nós vamos interpretar o livro de Apocalipse. Se nós formos interpretar o livro de Apocalipse literalmente, nós não vamos conseguir nada. Porque a Bíblia já é espiritual. E quanto mais o capítulo 20 de Apocalipse, que é o capítulo mais, não vou dizer problemático, mas é o mais difícil de interpretação. Certo, irmão? Nem mesmo os mais literalistas, pré-milenistas, né? Nem mesmo eles interpretam literalmente essas coisas, irmão. Como o número da besta, a besta do mar, com 7 cabeças, né? E 10 chifres, que está em Apocalipse 13, e também os gafanhotos do abismo, Apocalipse 9, os cavalos de Apocalipse, os cavaleiros de Apocalipse, que é Apocalipse 9 também, que eu fiz um vídeo sobre eles, mas não também dei interpretações, eu só expliquei assim o básico, porque não dá para dar uma interpretação profunda, porque isso são coisas que Deus deixou para mostrar para nós, abrindo os nossos olhos, assim, de uma maneira. Conforme vai se aproximando, Deus vai mostrando para a gente ficar, como diz, preparado, né, irmãos? E outra regra da hermenêutica, tem uma outra regra, é que as escrituras elas interpretam as próprias escrituras, não é preciso nós querer ficar buscando. A própria Bíblia fala por ela mesma. A própria escritura fala pela escritura mesma. Isso que é bonito, né? Um texto, claro, lança a luz sobre um outro texto.
Por isso que a gente tem que estudar. Se você estuda um texto, você já vai ver que o outro texto, às vezes é dois textos, às vezes está dividido em dois capítulos, porque na verdade é assim, ó, a Bíblia, ela, quando foi escrita, ela não tinha capítulo. Então aquele que colocou o capítulo, ele se sentiu de colocar o capítulo ali e não tinha versículo. Então nós não podemos dividir às vezes um assunto, achar que aquele assunto é outro assunto, que às vezes ele faz parte do mesmo assunto, mas só que está em outro capítulo. Você está entendendo, irmão? Tá? É uma coisa muito complicada, mas dá para entender. Então não tem como você interpretar literalmente o livro de Apocalipse. Eu, pelo menos, penso assim, certo, irmãos? Isso aí é uma luz que eu tenho e pode ser que outros também tenham. Né? Então eu acredito que um texto, né, ele vai falar por si mesmo e ele mesmo interpretará o texto, o outro texto. Você lê aquele, se você ficar em comunhão e ler o outro, você vai conseguir entender aquele e entender o outro, mais ou menos assim. Por isso que um texto claro lança a luz sobre outro texto, mais obscuro. No caso, em questão de se tratar de tema do reino de Deus, irmãos, aí então, né, tem uma vasta gama de textos bíblicos que discorrem a respeito do assunto, certo? Aliás, não é só isso, tem mais outras coisas. Aliás, Jesus falou mais sobre o reino de Deus do que sobre qualquer outro assunto. Então, se nós formos falar, interpretar isso materialmente, fica um pouco complicado. Se o Senhor Jesus falou mais do reino de Deus do que sobre qualquer outro assunto, é interessante nós notarmos também, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo jamais teria feito menção de um reino milenar na Terra após a sua segunda vinda. Você nunca vê ele falar isso. Mostra para mim onde que ele falou que ele ia vir e ia reinar 1000 anos aqui na Terra. E existem teólogos e denominações que afirmam. Né? Eu mesmo pensava assim, mas depois, quando comecei a estudar e me aprofundar um pouco mais, comecei a entender, irmãos, que isso pode ser simbólico. Não quero dizer que seja. O importante é que eu creio, da forma que for, mas eu estou passando aquilo para conhecimento dos irmãos, que isso não se prega, então as pessoas têm que conhecer um pouco, não é, irmãos? Não precisa colocar aquilo na cabeça e ficar pensando, não. É só a título de conhecimento, né, irmãos? Jesus nunca fez essa menção de um reinado milenar. Pode pegar os evangelhos, pode pegar, você vai ver. Na Terra, não. Após a sua segunda vinda, não. O mais plausível é que a visão registrada no capítulo 20 é o mais plausível, não estou dizendo que seja também. Do Apocalipse seja um retrato do ensino claro de Cristo registrado em todos os evangelhos e não algo contraditório. Porque se você pegar todos os evangelhos, você não vai ver em nenhum dos evangelhos ele falando isso. Tudo fala a mesma coisa. Todos os evangelhos, por isso que eu digo, um texto, ele responde pelo outro. Não é? Não tem diferença. Às vezes pode haver uma diferença na tradução, aí isso é outra coisa. Estou falando na hermenêutica do texto, tá? Entendeu? É muito importante também levar em consideração o texto que o livro foi escrito. Tudo que o livro do Apocalipse tenha sido escrito, o tempo que ele foi escrito, no caso, né? Considerando também o contexto, né? Também levar em consideração o contexto em que o livro foi escrito e também indicar que o livro de Apocalipse tenha sido escrito no ano 95, num ano difícil, não. Aquele ano 95, para os cristãos, foi um ano difícil. Quem já estudou sabe. A época em que a igreja padecia uma horrenda perseguição pelo imperador de Roma. O ano que o João escreveu, que terminou esse livro, por certo, eu não sei se ele escreveu o livro na ilha de Patmos, porque diz que ele estava na ilha de Patmos quando ele recebeu a revelação, mas não está escrito lá que ele escreveu todo o livro na ilha de Patmos. Eu não encontrei, pode ser que esteja escrito, porém eu não encontrei, mas ele recebeu a revelação. Né? Mesmo porque, como ele escreveu o livro na ilha de Patmos, com que material? Bom, para Deus não há nada impossível. Então nós não vamos negligenciar essa parte. Porém, ele foi escrito por volta do ano 95, numa época que a igreja padecia, que era perseguida pelo imperador Domiciano, certo, irmão? Esse imperador Domiciano, ele era muito perverso, mau, irmão. Foi ele que colocou o nome
Palestina, quando acabou lá com Israel. Foi ele que colocou, ele que trocou, esse nome não existia. Tanto é que é traduzido seria Filistia, né? Seria a terra dos filisteus, que também, na verdade, não era, porque os filisteus eles eram provenientes, não eram dali também. Simplesmente eles ficaram ali um período de tempo, depois o Senhor exterminou eles, né? Então os palestinos provavelmente, pelo que eu estudei, provavelmente eles vieram do lado da Grécia, é um povo remoto que veio da Grécia e se alojou ali na terra onde era Israel, e é onde foi colocado o nome de Filistina ou Palestina, certo, irmão? Mas não era esse nome, nunca foi, esse nome não existe. Esse nome foi colocado por Dominiciano depois da destruição de Jerusalém, só para tirar o nome de Israel mesmo. Ele colocou Palestina, ele já tinha um espírito contra Israel. Então, quando a gente fala assim quando um judeu fala que não existe Palestina, ele está falando a verdade. Palestina não existe. É um nome que não existe. Mas como foi colocado pelo Dominiciano e ele era romano, ficou, né? Ali seria, até na própria sociedade bíblica, se vocês tiverem alguma Bíblia antiga, vocês vão ver, muito antiga, vocês vão ver onde tem aqueles mapas, tem algumas Bíblias que ainda tem, outras não. Tem uns mapas atrás e está escrito Palestina, na Bíblia bem antiga. Mas ali o correto seria terra de Canaã, que Deus havia prometido tudo aquilo ali para Abraão. Aquelas terras, na verdade, são de Israel mesmo. Mas o homem, claro, não vai dizer que não é? Você sabe como é que é o adversário, né? O imperador Domiciano, para não fugir muito do assunto aqui, irmão, nessa época que começou essa perseguição, irmão, que foi escrito o livro de Apocalipse, o número de mártires multiplicava cada dia. E o livro foi escrito em um momento de muita dor, de muito sofrimento, certo, irmãos? E para confortar e animar o coração dos crentes, também ali há várias menções aos mártires que são vistos como estando ao lado de Cristo. Não é que ele falou aquilo para agradar, porque estavam mesmo. Então o Senhor confortava. Estavam ao lado de Cristo, sendo consolados por Ele, cantando cânticos de vitória. Também é verdade, porque os que morrerem em Cristo vão cantar o cântico de vitória. Não foi nada inventado. João foi a Apocalipse, revelação de Deus pura. Certo, irmãos? Só que a interpretação do homem, às vezes, que leva a erros. Então nós temos que ter cuidado. Por isso que eu estou falando para os irmãos, tá? Então, vejamos bem, irmãos. Ali fala de vitórias, de coroas, né? No livro de Apocalipse. Também mortos, e fala também daqueles que são derrotados em todas as coisas. Eles são mais do que vencedores, ainda fala, né? Eles são mais do que vencedores. Eles vivem e reinam com Cristo. Por que fala tudo isso? Lógico. João também, Deus usou de João também para confortar. O livro não era só para os dias finais, é dividido em etapas, irmãos, vocês vão ver, né? Precisamos também notar que o livro de Apocalipse não é uma narrativa cronológica, aí que eu quero chegar. Sabe o que é cronológico, né? Quer dizer, assim, seguindo etapas, né? Dos fatos antes e depois trata-se de uma série de visões entrelaçadas ou justapostas, como retratos de uma mesma história tirados. Não segue uma cronologia, entendeu, irmão? Tirado de diversos ângulos diferentes, de maneira ao enriquecer a visão como um todo. E muitos interpretam assim. Pega o capítulo 19, já pensa que é uma coisa, e pega o 20, sendo que o 19 e o 20, se você for analisar e fazer uma análise do texto, você vai ver que o 19 é simplesmente uma continuação. O 20 é uma continuação do 19. Tem que estudar isso para entender, entendeu? O livro está dividido, então, em 7 sessões paralelas. Se você estudar, você vai perceber isso. Ele está dividido em 7 sessões paralelas. Quais são essas sessões paralelas? Sessões paralelas progressivas. Certo, irmãos? O apóstolo João, autor do Apocalipse, também escreveu o Evangelho de João, e lá também fez uso do número 7, para destacar certas verdades, no caso, para defender a divindade de Jesus, pois o Evangelho registra isso, está registrado, né, irmãos? Registra 7 milagres de Cristo e também 7 vezes a expressão eu sou. Está em João isso. Então o Apocalipse segue esta mesma linha, possuindo essas 7 sessões. João, Deus deu para ele isso. Ele foi escolhido para isso, certo, irmãos?
compreende-se o período que vai da primeira à segunda vinda só. Tá? Então, como é que seriam essas sessões? Bom, da primeira à segunda vinda, cada nova sessão é mais clara. Eu tenho que falar mais devagar. Da primeira à segunda vinda, cada nova sessão é mais clara em seu retrato, né, do fim até chegarmos ao clímax da sessão. Certo? Até chegarmos ao clímax da sessão. Os 7 candeeiros, você vai começar a ver, ó, 7 candeeiros, já fala de 7 candeeiros ali. Essa é a segunda sessão, certo, irmão? 7 candeeiros, segunda sessão, 7 candeeiros, né? Bom, eu não falei da primeira. A primeira já é o 7 mesmo. A segunda é os 7 candeeiros, né? Então, continuamos. Vamos lá. Eu dividi em duas, né? Vamos ver aqui. Continuamos a leitura. Vamos ver a terceira, que já fala dos 7... Ou melhor, a primeira e a terceira são 7, né? São 7 candeeiros. A segunda são 7, ou melhor, os 7 candeeiros, a segunda, os 7 selos, e a terceira sessão, as 7 trombetas. 7 selos, 7 candeeiros, 7 trombetas, né? A quarta sessão é das trombetas, daí. Aí começa a trombeta, quarta sessão. A trindade maligna, né? Quinta sessão, que tem a trindade divina, tem a outra que não é divina, né? Que é do anticristo, né? Vamos dizer. Quinta sessão é de 15 a 16. De 15 a 16 seria as 7 taças. 17 a 19, a derrota dos agentes do dragão. E a sétima sessão, de 20 a 22, que mostra o reinado de Cristo com as almas dos santos nos céus, e não em 1 milênio na terra depois da segunda vinda. Aí está dividido mais ou menos assim. Agora, quando eu falo céu aqui, eu já acredito, dentro desse estudo, que terá um novo céu e uma nova terra. Entende, irmãos? Aí depende da maneira da pessoa entender. Eu compreendo quando eu compreendo que para mim onde está Cristo, quando eu falo céu, porque céu é uma coisa também é simbólico para nós, irmãos. Se nós formos olhar, nós não vamos encontrar lá que João viu um novo céu e uma nova terra, e que descia do céu a Nova Jerusalém. Então, a Nova Jerusalém não é simbólica. Mas nós morarmos no céu, isso que eu quero dizer. Quando nós falamos céu, nós falamos no lugar onde está Deus. Eu considero assim, né? Porque para mim não me importa se seja aqui num novo céu, numa nova terra, ou se seja em outro lugar qualquer. Estando com Deus, para mim tá bom. Eu acho que para você também, né? Então, essa é uma interpretação minha. Não é nenhuma interpretação que eu estou tirando de nenhum teólogo ou de nenhum estudo que eu tirei de fora. Não, uma interpretação minha. Eu acredito, do meu ponto de vista, que se Deus quiser levar nós para um outro lugar, para nós viver eternamente com Ele, aonde Ele quiser, tá bom. Agora, se está escrito que vai descer um novo céu, eis que hoje João viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra não existe, né? Se está escrito em Pedro que esse céu que hoje nós vemos e essa terra que nós vemos se enrolará como uma folha de jornal e os elementos ardentes se fundirão, é porque vai ter um novo céu e uma nova terra e uma nova Jerusalém, que para mim será o céu. Porque, ora, afinal de contas, onde Deus está é um paraíso, é uma glória, não é verdade, irmão? Penso eu assim, né? Você não é obrigado a acompanhar esse meu raciocínio, presta bem atenção, porque esse é um capítulo complicado de se interpretar, certo, irmão? Mas eu acredito que seria assim. Termina com a descrição viva do juízo final. O Apocalipse ali, na segunda vinda de Cristo, quando vem o Senhor Jesus Cristo, falando um pouquinho, voltando um pouquinho atrás, aí para não complicar muito, quando vem o Senhor Jesus Cristo, já logo em seguida vem o juízo final. Não demora. Entendeu, irmãos? Aí, e dá a impressão que se você pegar o capítulo 19, no capítulo 20, você pensa que está seguindo, é descrito no capítulo 20, e não segue os do capítulo 19 em ordem cronológica. Não tem como seguir, não vai fechar, irmão. Né? Assim como também a descrição do nascimento de Jesus, que encontramos no capítulo 12,
de maneira alguma segue cronologicamente os eventos do juízo registrado no capítulo 11. É complicado, né, irmão? Portanto, assim como o capítulo 11 termina com uma descrição do juízo final, o capítulo 12 recomeça contando a história a partir do nascimento de Cristo. Assim também acontece com os capítulos 19 e 20. Pode pegar lá e você vai ver. Você escuta de novo, com calma. Eu estou falando bem detalhado, você pega, aí você pega a Bíblia e vai. Aí você vai ver o que eu estou falando, porque se eu falar muito rápido, você não vai entender, certo? Capítulo 20 começa como? Descrevendo eventos que marcaram a vinda, que marcaram a primeira vinda, não é? Capítulo 20. Porque foi a pior, porque foi o melhor. Eu ia falar bobagem aqui. Porque foi por essa interpretação, porque foi por essa ocasião, interpretação, por essa ocasião, que a primeira vinda de Cristo, que aconteceu o aprisionamento de Satanás. Não foi? Você veja lá, Mateus 12, versículo 27, marca bem aí, vou falar devagar, vou repetir, Mateus 12, versículo 27, depois versículo 29, depois João 1, versículo 5, depois Mateus 16, versículo 18, depois Mateus de novo, 28, versículo 18 também, certo? Seu lançamento no abismo, Lucas 10 e 18, 2 Pedro 2, versículo 4, certo? E Judas, versículo 6. Judas só tem um capítulo, tá? Jesus já iniciou seu reinado, ainda que isto não esteve visível para todos, conforme bem expressa o autor de Hebreus, quando diz: o coroaste de glória e de honra. Então não é que Jesus vai entrar no reino, Jesus já está no reino. Eu vi um irmão pregando aí que Jesus ainda ia entrar no reino. Jesus já está no reino, porque ele é o rei da glória, ele é o nosso rei da glória, né? Tá entendendo, irmão? Glória ao nome santo. Nós temos que entender essas coisas. Temos que entender essas coisas. O Senhor já é o nosso rei, né? Ele sempre foi o nosso rei, né, irmão? E isso está bem claro lá no livro de aos Hebreus, quando diz: coroasse de glória e honra, e tu sujeitasse debaixo dos seus pés, e ao lhe sujeitar todas as coisas, não deixou, né? Nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas que estejam sujeitas são duas. Não vemos, né? Que todas as coisas estejam sujeitas. São duas afirmações paradoxais, né? Pois, primeiramente, afirma de maneira categórica que todas as coisas estão sob o seu domínio ou sob o domínio de Cristo, e a seguir confessa que não é possível ainda ver isto em termos concretos, porque nós ainda estamos aqui, embora sujeitos ao Senhor, mas também estamos sujeitos ao pecado, não é? Por que não? Todo homem está sujeito ao pecado, por isso que veio Cristo. Cristo veio para quê? Para morrer, para ser a nossa expiação, através do seu sangue, não é? Então, irmãos, temos que entender isso, temos que compreender isso. Mais uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas é bom a gente compreender isso, que se não fosse Jesus Cristo, irmão, quer dizer, tem a ver. Se não fosse Jesus Cristo, que seria de nós, né, irmão? Bom, não é possível ainda ver isso, por quê? Porque não temos o termos concreto, mas uma coisa nós não podemos negar, não nega outra coisa, pois o reinado de Cristo é espiritual. Também está em processo de expansão. E ainda que o autor de Hebreus não consiga enxergar todas as coisas sob o domínio de Cristo, ele não nega o fato de que Cristo já reina na era presente, como fazem os pré-milenistas. Isso tem a ver com o caráter híbrido do reino de Deus na era presente, que é descrito por Jesus em termos de trigo misturado com joio. Mateus 13 está escrito. E também tem a ver com o caráter progressivo e paulatino, né? A expansão deste reino, como bem descrito na parábola do grão de mostarda, Mateus 13, e na revelação do reino de Cristo registrada em Daniel 2, versículo 35, né, demonstra tudo isso. A primeira vinda de Cristo amarrou Satanás.
Então começaremos, portanto, analisando os 3 versículos que contam que o dragão, Satanás, foi preso em correntes e lançado no abismo com o propósito de não mais enganar as nações. Jesus mesmo já havia dito que o ato de expulsar demônios pelo Espírito de Deus era um sinal claro que já era chegado o reino dos céus, pois o valente, né, uma clara referência a Satanás, havia sido primeiramente amarrado, né, no sentido de não poder mais impedir que a sua casa fosse saqueada. Ele fez uma parábola, né? Amarrou o valente, não pôde mais impedir. Quer dizer, então Mateus 12, 22 e 29 está escrito isso aí. É interessante notar que mesmo esse termo utilizado em Mateus 12 para descrever o aprisionamento do homem, irmãos, aprisionamento do homem valente, irmãos, é utilizado também em Apocalipse 20, ao descrever o aprisionamento de Satanás, em termo grego que quer dizer diashiri, acho que é assim, não sei pronunciar essa palavra muito bem. Esse aprisionamento de Satanás deve ser entendido em termos de restrição de seu poder, no sentido de não poder continuar enganando as nações como vinha fazendo até a primeira vinda de Cristo. O Senhor prendeu ele, porque agora tem Cristo. Ele não consegue enganar todo mundo. Está restrito. Está entendendo, irmão? Ele está restrito, ele está preso, né? Ele não é material para você colocar ele com uma corrente, com uma... Bom, nós podemos interpretar assim, não é? Então ele não consegue, ele não tem, ele tem uma restrição. Para ele poder fazer tudo, ele não pode. Ele não tem sentido, não tem poder para continuar enganando as nações, como vinha fazendo até a primeira vinda de Cristo. Apocalipse 20, versículo 3. Agora, uma vez amarrado, não pode impedir o avançar de Cristo e da sua igreja. É o que está acontecendo nesses últimos dias, de modo que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Está entendendo? Nós já estamos vivendo isso. Isso eu quero dizer. E se nós não ficarmos antenados, nós vamos pensar que isso vai acontecer e às vezes nós já estamos passando por isso de uma forma espiritual, irmão. Né? Sabemos que Jesus veio ao mundo para desfazer as obras do diabo. 1 João 3, versículo 8. Jesus deixou claro que sua tarefa messiânica incluía mais do que a evangelização, muito mais, por envolver também a libertação dos cativos e oprimidos, com restauração da saúde e da justiça. O Espírito do Senhor, está escrito, está sobre mim para que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração de vista aos cegos, para pôr à liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18 e 19. Hoje nós temos essa liberdade, porque o adversário está restrito. Você acha que ele não tivesse restrito, ele ia deixar você falar de Jesus Cristo, irmão? Pensa. A igreja, que é o corpo de Cristo, segue a mesma missão, sem poder ser definitivamente impedida pelas forças do inferno. Certo? Pois sabemos que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Mateus 16, 18. E João disse, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Quer dizer, nós não estamos tendo liberdade ainda? Tem perseguição? Tem, mas vai chegar uma hora que Satanás vai ser solto mesmo. Aí nós não vamos ter mais condição, nós vamos ter que se esconder. Existe outro texto que a semelhança de Mateus 12, 28 também está no contexto de expulsão de demônios. Trata-se de Lucas 10, 17 e 24, que descreve a alegria que os discípulos estavam experimentando por serem capazes de exercer autoridades sobre os demônios. Né? E é interessante notar que aqui também Jesus menciona algo sobre a derrota e a perda de poder de Satanás. Mas só que em vez de dizer que Satanás está preso ou amarrado, ele o descreve como que caindo do céu. Um sinal evidente de que seu poderio havia sido tremendamente abalado. Porque Satanás não estava no céu, já tinha caído há muito tempo. Então por que o Senhor Jesus falou aquilo? Você está entendendo? Agora você vai ligando. Um texto vai esclarecendo o outro. A palavra é profunda, irmãos. Tremendamente abalado, porque perdeu as forças. Agora a igreja, a porta do inferno não prevalece. O Senhor Jesus morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia, está entendendo? Então tudo se resume em Jesus Cristo. Não adianta. Não adianta que ninguém queria arrumar outra conversa, irmão.
Para confirmar essa ideia, no versículo 22, está escrito assim: Jesus declara que tudo foi entregue pelo Pai, né? Que tudo que ele tem foi entregue pelo Pai. Nesse mesmo capítulo que eu tinha falado aqui, agora já não me lembro o capítulo, mas tudo bem. João 12, 31 e 32, outro texto que mostra com a queda e o aprisionamento de Satanás, está diretamente associado à atividade missionária de Jesus. O Senhor Jesus Cristo, eu gosto de falar, né? Porque é o correto. O Senhor Jesus Cristo está ligada à atividade, esse aprisionamento de Satanás. E foi porque o Senhor Jesus Cristo veio e aprisionou ele. O Senhor começou uma obra de boas novas, de trazer boas novas, de salvação, porque até então o diabo estava solto, fazia o que queria com o homem. Veio Jesus Cristo, ele colocou ordem na casa, irmão. Certo? Está associada com o fato de que não somente os judeus, mas também os gentios de todas as nações estarem sendo atraídos a Cristo. Quer dizer que não é só nós, gentios, que fomos agraciados, os judeus também. Os judeus também. Deus tem promessa com eles, certo, irmão? Por isso que está esse movimento todo aí. Nós estamos vivendo os últimos tempos. O texto diz: chegou a hora de ser julgado este mundo. Pronto. Agora está expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele falava o quê? Quando ele fosse crucificado, não é? Jesus não disse que tal expulsão de Satanás se daria após a sua segunda vinda. Pelo contrário. Pelo contrário, ele é enfático no uso do advérbio agora, ou seja, por ocasião da sua primeira vinda. Ele veio a primeira vez, por ocasião da sua primeira vinda. A Bíblia diz que Satanás recebeu um golpe mortal com a primeira vinda de Cristo. Não vai ser com a segunda. O Senhor Jesus venceu ele na primeira já. Porque o Senhor Jesus já morreu, já ressuscitou e já foi para o céu. Quer dizer que nós, se guardarmos a palavra, se humilharmos, nós seremos salvos. Mas temos que guardar a palavra, pedir a Deus que nos conserve de acordo com a sua vontade para nós sermos salvos. Então, a salvação, irmãos, ela está aí. A pessoa não pega, a pessoa rejeita, mas está aí, está sendo pregada livremente. Satanás não consegue impedir que ela seja pregada. A igreja cumpre sua missão na autoridade daquele que tem todo o poder no céu e na terra, irmãos. Né? Mateus 28, 18. Por essa razão é que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Mateus 16, 18. E a igreja será bem sucedida no cumprimento da sua missão e de testemunhar do evangelho a todas as nações antes do fim. Em todas as nações antes do fim. Marcos 13. Pois nos céus nos céus haverá uma multidão incontável de salvos. Não vai ser de uma igreja. Quando é que eu falo igreja, eu quero dizer uma unidade de um corpo espalhado que só tem uma cabeça, que é Cristo. Então, esse negócio de desigrejado, isso aí é uma coisa inventada pelo homem. Porque se eu estou ligado em Cristo, irmão, como é que eu sou desigrejado? Porque tem pessoas que moram lá no deserto, lá no lado daqueles que não acreditam em Jesus Cristo e é cristão, e só tem ele e às vezes uma família ou duas, ou só tem duas pessoas, como eu sou testemunha disso. Eles não são igreja? Claro que são. Né? É incontável salvos, povos, nações, língua. Lê Apocalipse 6 e 7. De modo que a terra se encherá de conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Está escrito aonde? Isaías 11, 9. O Senhor vai encher a terra de conhecimento. Vai fazer os pregadores. Nós já estamos usando a internet. Estamos sendo impedidos. Satanás não está preso, não? Então isso não pode ser simbólico. Para reforçar ainda mais essa interpretação, temos textos como 2 Pedro 2,4 que falam do demônio como já tendo sido lançado no abismo. Olha aí. Certo? E, ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando no inferno, está escrito aqui em Pedro, e os entregou ao abismo das trevas, reservando para o juízo, né? Em Judas também fala, irmão, né? Dos demônios como já tendo sido presos e algemados sob trevas e anjos que não guardaram o seu estado original. Uma Bíblia fala não guardaram o seu principado, né? Eles estão presos. Alguns anjos, eu não vou entrar nesse detalhe, mas tem anjos que estão presos debaixo
do rio Eufrates. Não guardaram seu principado. Seria algo mais profundo, e eu não vou entrar aqui, senão já está 40 minutos, irmão, vai demorar muito. Quer dizer, bom, não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Eles têm guardado sob as trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Repare que a mesma linguagem de Apocalipse 20 trata da questão como algo passado e não futuro. Você percebe que ela não segue uma cronologia? Notar também que o próprio livro de Apocalipse fala desse abismo em outros capítulos. Ele abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha, está escrito também. Como a fumaceira saída do poço, escureceu o sol e o ar, Apocalipse 9:2. E tinha sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, em grego Apolion, né? Apocalipse 9:11. E quando tiverem então concluído o testemunho que deve dar a besta, que surge do abismo, pelejará contra eles e os vencerá e os matará. Apocalipse 11:7. A besta que viste não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos, não foram. Então não tem essa que foi escrito e Deus riscou. Eles não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, irmão. Tá entendendo? Aqui é um mistério muito grande, eu não vou entrar nisso aqui, tá, irmão? Eles não foram escritos. Então, se admirarão vendo a besta. Eles vão admirar que era e não é, mas aparecerá. Não é simbólico isso? Apocalipse 17, versículo 8. Note que é dito que a besta que surge do abismo para pelejar contra os santos de Deus, o que concorda com Apocalipse 20:30, que diz que é necessário que seja solto do abismo por pouco tempo. Compare Apocalipse 12:12, compare ali, você vai ver que fala da última investida de Satanás, tendo consciência de que pouco tempo lhe resta. Ele já sabe. E os próprios pré-milenistas reconhecem que a manifestação da besta se dará na era presente, ou seja, antes da segunda vinda de Cristo. A besta vai se manifestar antes que o Senhor Jesus venha. Não é depois. E tem muita gente que pensa que é depois, mas não. Você vai me levar e depois não. Primeiro vai aparecer a besta. Portanto, é claro, você pode levar alguém a qualquer momento, né? Vocês estão entendendo, né? Portanto, o ensino do Novo Testamento é que Jesus amarrou Satanás, inaugurou o seu reino em sua primeira vinda. Agora, como disse Paulo, é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. 1 Coríntios 15, 25, 26. Sendo assim, esse período de reinado de Cristo mencionado por Paulo só pode ser na era presente, pois sabemos que por ocasião da segunda vinda de Cristo é que a morte será destruída, como Paulo complementa no versículo 54, diz desse mesmo capítulo, quando, porém, o que é corruptível se revestir-se de incorruptibilidade, certo? E Paulo falou lá, e disse mais, né? E o que é mortal de imortabilidade, né? E falou mais ainda, né? E disse mais, glória ao nome santo do Senhor. Essa é a parte mais bonita. O que é mortal de imortabilidade cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída, porque Cristo venceu. Né? A morte foi destruída pela vitória. Se a morte é destruída na segunda vinda de Cristo, não é na primeira, é na segunda. Na primeira ele venceu, para que nós pudéssemos vencer quando ele voltasse. Porque quando ele voltar, ele vai ressuscitar os mortos. Não é, irmão? Então, Cristo, como dizem os pré-milenistas, que não haverá morte no milênio, que segundo eles acontecerá após a segunda vinda de Cristo. A natureza do reino de Deus, dá para falar agora? Eu vou falar sobre a natureza do reino de Deus. Já quanto aos 1000 anos, o número é simbólico como tantos os outros no Apocalipse. Como 7, 24, 666 e 144 mil e etc. Significa um longo, suficiente e completo período de tempo em que se dará o reino terrestre de Cristo, que entendemos se tratar do período que vai à sua primeira vinda até a sua segunda vinda. Pois, além de tudo que foi dito anteriormente, temos também a maravilhosa revelação de Daniel, né?
Daniel 2,44, que indica claramente que o reinado messiânico eterno do Messias teria início na época do Império Romano do Império Romano. A interpretação do sonho indica 4 grandes reinos, a saber, a cabeça de ouro, o Império Babilônico, o peito e o braço, o Império Medo-Persa, e o ventre e o quadril, o Império Grego, e as pernas e os pés, o Império Romano. O texto, na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá o reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro, pois o povo destruirá todos os reinos daqueles reis e exterminará, mas esse reino durará para sempre. Daniel 2,44. Observe também a descrição da pedra. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos e atingiu a estátua. A visão de Daniel. Ele viu uma pedra que veio e atingiu a estátua. E nos pés de ferro e de barro, e esmigalhou. Então o ferro e o barro, e o bronze e a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como pó da debulha de trigo na eira durante o verão. Está escrito assim: o vento os levou e sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra. Daniel 2:34-35. O surgimento da pedra tem uma origem miraculosa com o nascimento de Cristo. Está entendendo, irmão? E apesar de um começo modesto, a pedra cresce e se transforma como uma grande montanha. Isto não nos faz lembrar da igreja? De Cristo nasceu a igreja, né? Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, né? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. A comparação com a parábola do reino com o grão de mostarda é inevitável. Mateus 13 também. Jesus disse que o reino havia chegado. Mateus 12:28. Garantiu que alguns dos seus discípulos imediatos não morreriam antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Marcos 9:1. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Ele nos resgatando do domínio das trevas, nós já estávamos no reino, irmão. Então eles já estavam vivendo o reino, embora não estivessem lá com o Senhor, mas eles já viviam com o Senhor. Está entendendo? Pois ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do Filho amado. Não quer dizer que ele ia fazer um reino aqui. Não, ele resgatou. Nós vivemos o reino, embora nós não estamos ainda no reino. Porque nós estamos aqui, não chegou o nosso tempo ainda, entendeu, irmão? Então, por essa razão que o livro de Apocalipse começa declarando que Jesus Cristo constituiu reis e sacerdotes para servir a Deus. Como que um rei e sacerdote? Eu não sou rei aqui, mas você não é rei. Mas ele diz que você já está constituído, porque para Deus tudo já é passado, ele já sabe. Entendeu, irmão? Apocalipse 1:6. Igreja, o corpo de Cristo reina com ele, vivendo a serviço do rei. Então, se você é uma igreja, se você faz parte de um corpo, do corpo de quem? Do rei. O rei tem o quê? Tem um reino, você já está no reino. Embora você não viva lá com o Senhor, ou não viva numa Jerusalém aqui na terra espiritualmente, mas você já vive o reino de Deus em você. Quando você ora, entendeu? E esse reino, que é o Senhor Jesus, que é também o seu reinado, já foi inaugurado. Certo, irmão? Ainda que nós não estamos vendo todas as coisas. E debaixo dos pés de Cristo, conforme lemos em Hebreus 2:8, todas as coisas já foram sujeitas debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas, porque não chegou o tempo. Não vemos todas as coisas a ele sujeitas, porque não chegou o tempo. Hebreus 10, versículo 13. É preciso observar que na parábola do joio e do trigo, em Mateus 13, que é uma das parábolas do reino de Deus paralelamente no crescimento do trigo. Observamos também o crescimento do joio. Por isso é um realismo bíblico ajuda a evitar extremos perigosos do ufanismo, de um lado, de outro, a acomodação daqueles que postergam a inauguração do reino de Deus depois da segunda vinda de Cristo. A expressão, nós temos que entender o seguinte: não é porque eu já tenho, que Deus já me... agora só basta guardar a palavra, o resto que não, eu tenho que continuar fazendo a minha parte, não vou me acomodar, entendeu, irmãos? O desenvolvimento paulatino, por exemplo, do reino, em que os inimigos vão sendo gradativamente postos debaixo do pé de Cristo, não é absurdamente como ensinam os pré-milenistas, não é? Como a interpretação pré-milenista se harmoniza com as parábolas do reino em Mateus 13,
que ensinam que o reino de Deus se estabelece de maneira gradativa, como o desenvolvimento da plantação de um grão de mostarda e também híbrida, com a presença do joio no meio do trigo, onde temos também a presença do maligno representado pelo inimigo que planta o joio pelos pássaros. Jesus falou de seu reino em termos espirituais e em ação, já na presente era. Não estava falando de coisas materiais, ele estava falando de um reino espiritual. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Está entendendo, irmão? Então o Senhor Jesus já está reinando, ele já está no reino. Não existe esse negócio que ele no reino ele não entrou, isso aí não existe. Jesus falou de seu reino em termos espirituais, na presente era ainda, né? Que ele vivia, né? E hoje também é a mesma coisa. Não vem o reino de Deus com visível aparência, está bem claro, está escrito, porque o reino de Deus está dentre vós. Já estava ali, Lucas 17, 20 e 21. Ele já estava reinando. Só que ainda não estava desenvolvido, não estava ainda no momento de... Entendeu? Mas ele já estava reinando. Bom, irmãos, então, para saber mais a respeito da natureza do reino de Deus, nós temos que entender mais algumas coisas, né, irmãos? Só que se eu for prolongar muito esse estudo, vai demorar muito. Eu acredito que vocês entenderam que esse livro de Apocalipse, esse capítulo, ele é totalmente espiritual. Então, é necessário que eu faça outro vídeo para falar sobre isso. Agora, que nós já estamos sendo guardados debaixo do reino de Cristo e que tudo que está escrito ali, desde o do milênio, pode ser interpretado de duas formas, não é? Eu, dentro da minha conjectura, dentro do meu pensamento, creio que são aquelas 7 etapas, como eu falei, né? Como Deus me deu, e creio também que isso é um texto difícil de interpretar. Porém, uma coisa nós temos que... Por que eu estou falando isso? Tão complicado, não é? Estou falando isso para você ir entendendo que nem tudo que você lê se interpreta de uma maneira literal, senão você não vai entender nada. Você tem que pesquisar, analisar e fazer uma autocrítica. O importante é que nós estamos em Cristo. Você pode dizer, não entendi nada, irmão. Não tem problema. Eu vou explicar mais esse assunto outro dia. Esse aqui vai ser o primeiro vídeo desse assunto. Eu vou fazer outro para que você entenda, ok? Porque senão esse aqui já está ficando muito longo. E eu não gosto de vídeo muito longo, tá bom? Então, até aqui nós paramos, né? Você presta bem atenção nesse vídeo. Provavelmente amanhã eu vou dar continuidade nesse mesmo vídeo, porém na segunda parte. Eu vou colocar isso aqui, primeira parte, e no outro eu coloco segunda parte. Deus abençoe, fique com Deus. Deus seja sempre glorificado. Paz e graça e shalom.